Você se sente meio imatura. A sensação que você tem dentro do teu coração, a sensação assim, caraca, eu preciso amadurecer, mas parece que não vai. Já lidou com isso? Você sabe. Não tô falando com qualquer pessoa, tô falando com uma pessoa que sabe que precisa amadurecer, mas não consegue. Se você é essa pessoa, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olha só, existem 3 elementos que definem a nossa capacidade de amadurecer rápido. O primeiro desses elementos é a capacidade que você tem de correr riscos. Muitas vezes as pessoas conservam uma péssima ideia de que o risco não é necessário. O risco é necessário se você deseja amadurecer rápido. Por quê? Porque correr riscos significa lidar com a pressão. Você sabe que se você não fizer determinadas coisas, você vai se ferrar. E é justamente esses riscos e essa pressão que fazem com que as suas preocupações sejam direcionadas para uma solução. Então você começa a buscar soluções. Como eu resolvo isso? Como eu resolvo aquilo? Como eu resolvo aquilo? Como eu faço? Como isso? Como aquilo? Essa sua indagação interior vai fazendo com que você encontre, muitas vezes, caminhos que antes não eram nem sonhados. De tanto se pressionar em busca de respostas, você muitas vezes as encontra. Desde em um outdoor, quanto em outros contextos, como até mesmo dentro de você. Sabe aquele pensamento aleatório que muitas vezes eu já sei o que fazer? Só que se você não corre esses riscos, se você não se coloca em pressão, como é que fica? Você para sempre vai ficar aí onde você está. Imaturo, mendigando afeto e numa vida meio estranha. Ok, André, então você está me falando sobre correr riscos, mas que tipo de riscos são esses? Muitas vezes eu digo que um dos melhores riscos de se correr é o risco financeiro. Não, eu não estou dizendo que você tem que se colocar num patamar de falência, de completa falência. Mas muitas vezes, quando você começa a assumir pequenas contas que estão direcionadas principalmente para o seu processo de desenvolvimento pessoal e você tem que pagar, sei lá, a parcela do seu cartão de crédito, a negociação que você fez com a pessoa do curso de desenvolvimento pessoal, sei lá, seu mentor, seu terapeuta, e você tem uma certa honra dentro de você, além de você ter que encontrar soluções para ganhar mais dinheiro, você ainda está amadurecendo emocionalmente. Porque a função daquela pessoa, da quem você comprou um curso, uma mentoria, etc., é te oferecer recursos emocionais para que você lide melhor com você mesmo. Deixando muitas vezes ser impulsivo, curando seus traumas, olhando para suas qualidades, desenvolvendo autoestima, autoconfiança. Você entende como é um pacote fechado? Então você se coloca em risco financeiro, tendo de pagar muitas vezes para alguém, ou uma fatura de cartão, que te ajude no seu próprio processo de trabalhar o seu mundo interior. Quando você faz isso de uma forma adequada, tudo muda. É o famoso 2 em 1. Amadureci pela pressão e amadureci pelo conhecimento. Por que você fica evitando esses processos? Ou pior, porque você continua dizendo para você mesmo que quando você tiver dinheiro você vai fazer. A vida não funciona assim. Empresarialmente, menos ainda. Então o que eu preciso que você entenda é se submeter a riscos financeiros moderados de uma maneira que você se sinta pressionado para pagar alguém que está te ajudando é uma excelente forma de você aprender a lidar com a vida de uma maneira diferente. Isso vai te amadurecer, porque vai te dar ideias, sugestões e vai fazer você ter que resistir àquela vontade de desistir de uma maneira mais intensa. O resultado, costumeiramente, tende a ser o melhor possível. Você vai lidando com a pressão, encontrando soluções e crescendo. Então, saindo daqui, você precisa tomar uma decisão. Sabe aquele profissional que você adora? Você nunca comprou nada dele, vai lá comprar. Sabe aquele terapeuta que você vive namorando ali os processos dele, mas você nunca faz? Feche o processo. Na minha vida, isso eu digo por experiência pessoal, as coisas não foram diferentes disso. Elas foram exatamente desse jeito. À medida em que eu fui comprando processos, as coisas foram ficando muito mais tranquilas. O primeiro professor que eu tive mesmo, assim, de ir lá e fazer curso, etc., foi o Paulo Vieira. O método CIS. Foi incrível, me transformou profundamente. Se você me perguntar se eu tinha dinheiro para pagar, não tinha.
Na verdade eu tava quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente, tava ferradaço. E naquele evento eu comecei a me redesenhar, a me redescobrir. Por isso eu sou muito grato. Enfim, mas vamos para a nossa segunda dica. Você quer amadurecer rápido? Desenvolva bons hábitos. Quando eu falo sobre desenvolver bons hábitos, ele envolve principalmente duas áreas da sua vida. A primeira são hábitos alimentares e a segunda são hábitos de exercício. É muito difícil você conseguir ler a vida de uma forma adequada se você não aprende a sofrer no básico. Toda hora você está querendo fugir da dieta, porque na prática você está encontrando um prazerzinho na alimentação. Toda hora você está dando migué dos seus treinos, porque não estou muito cansado, isso e aquilo. Ou seja, sempre que você pode escolher pelo sofrimento que vai te construir internamente, lapidando virtudes como fortaleza e até mesmo coragem, você está caminhando numa direção esquisita, que é a direção do prazer rápido, do prazer fácil, do prazer momentâneo. Sabe quando você vai amadurecer de verdade se você não adquire bons hábitos? É muito mais complicado. Óbvio que para os nossos pais, para os nossos avós, era possível, porque o contexto do mundo era diferente. Agora você, o mínimo que se espera. Aí você tá aí fora de forma, todo cagado emocionalmente, sem fazer exercício, triste, parece depressivo, mas na verdade não é bem uma depressão. É simplesmente um desânimo causado porque você não incita os teus neurotransmissores a se apresentarem, né? Ocitocina, GABA, noradrenalina. E você ainda quer amadurecer? Você ainda acha que as coisas vão ser fáceis, simples? Cara, se nem o teu cartão de visita, que é o teu corpo, tu cuida, para que as pessoas olhem, para que as pessoas muitas vezes admirem, para que as pessoas percebam em você uma virtude, que é a virtude de ser constante, né? De ser forte, de ser corajoso, de fazer o que precisa ser feito. Por que alguém deveria se interessar em você? Por que alguém deveria acreditar que você é uma pessoa excepcional, fora da curva, madura? Nem negar os mínimos prazeres da carne você consegue. Quem dirá qualquer outra coisa? Isso é imaturidade. O amadurecimento vem quando o nosso lado racional, o lado do cérebro racional, ele transcende a esfera do lado afetivo. Ou seja, eu me torno um ser mais racional do que afetuoso. Eu me torno um ser mais racional do que alguém que se move pelas emoções. Entende? Só que você só consegue fazer isso à medida que você vai lidando com o sofrimento e vai vencendo esse sofrimento. E o primeiro desses sofrimentos é justamente o sofrimento de ter que fazer o que tem que ser feito. Negando prazeres simples da carne. Entre esses prazeres simples da carne, comer o que você quiser quando você quiser, passar o dia assistindo Netflix deitado na cama, mas não uma ou outra vez, mas toda noite. Sabe? Para, cara. Que besteira. Entende? Então, se o primeiro é buscar um sofrimento emocional e lidar com a pressão, encontrando mentores para te auxiliar, o segundo tá na hora de você construir bons hábitos. Tá na hora de você comer certo, tá na hora de você treinar, tá na hora de você ter vergonha na cara. Parece um pouco, nossa, tá brabo hoje. Não é isso não, cara. Mas é que tem como ser diferente. Você tá escolhendo viver mal. Você tá escolhendo viver do jeito que você vive. Você tá escolhendo ser imaturo voluntariamente. Olha que doideira. E aí vem o terceiro ponto. Ok, André, eu já entendi que eu preciso de bons hábitos. Eu já entendi que eu preciso também de toda essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Exatamente. E qual é o terceiro ponto? Olha só, é muito importante que você tenha metas. Que você esteja sendo orientado para alguma direção. Que você tenha processos que te aproximem da vida que você deseja. É muito importante que você consiga olhar para si mesmo e perceber, cara, para chegar até lá vai ser difícil, mas eu estou disposto a passar pelo processo. E então, no dia a dia, você vai lidando com os perrengues, com as dores, com as instabilidades que aparecem, porque você tem um objetivo. Poucas coisas te fazem superar tanto a dor, os dias difíceis, quanto as tuas metas. Caiu, tá tudo bem. Levanta e vai de novo. Como uma criança. Ela não aprende a andar nos primeiros passos. Ela cai várias vezes.
Mas ela continua, porque é excitante no mundo interior desenvolver uma nova faculdade, uma nova habilidade, alcançar um determinado resultado. Entende? O objetivo da criança é andar sem cair, o nosso objetivo é chegar onde a gente deseja, mesmo com os tropeços que apareçam ao longo do caminho. Então, fica a pergunta para você: você tem metas claras? Você sabe para onde você está indo? Você dominou os processos que te conduzem nessa direção? O que está acontecendo nesse seu mundo interior? Esse é o ponto. E sem entender isso, sem compreender isso, de novo, nós travamos. Dá para amadurecer? Dá para amadurecer razoavelmente rápido, para me tornar pelo menos alguém que tem a idade mental que a minha idade física representa? Claro que dá. A questão é você estar disposto, a questão é você estar disposta. Porque o processo sempre vai ser esse. Eu lapido o meu corpo, eu lapido a minha mente e eu lapido o meu espírito. Corpo, mente e espírito. Faz isso por você. Busque pessoas para te orientar, busque rotinas para te fortalecer e tenha metas claras e audaciosas que exijam de você realmente olhar para a vida de uma forma diferente, desenvolver novas habilidades e capacidades para que você possa chegar onde você tanto deseja. Que Deus te abençoe. Lembra de enviar esse vídeo para alguém que está precisando amadurecer. E também ative a notificação, o sininho que aparece por aí e se inscreve no canal. Se precisar de alguma coisa, estarei com você. Te vejo em breve.